Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 11ª rodada, chegou ao final neste domingão. Galera, e alguns resultados óbvios e outros surpreendentes, E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer aquele resumo de tudo que aconteceu na rodada, com a classificação, os resultados, as decepções e os destaques da rodada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver vendo lives. E você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, pra gente falar sobre essa rodada. Bom, vamos aqui de cara com os resultados. Criciúma 2, Botafogo 1. O resultado surpreendente, até certo ponto sim. Porém, a gente tem que lembrar, pelo menos eu venho falando isso. O Botafogo ganhou do Grêmio, mas não jogou melhor do que o Grêmio. O Botafogo empatou em casa com o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense foi melhor. E agora o Botafogo perde. Ou seja, ganhou sem jogar bem, empatou sem jogar bem e agora perde sem jogar bem. É uma sequência de queda de rendimento do Botafogo. Não tem como não falar. Não tem desculpa, não tem nada. O Botafogo está a queda. Por algum motivo que se tem de investigar. Eu acho essas quedas nesse Campeonato Brasileiro muito normal. O Botafogo não pode falar de desfalques. Os desfalques. Pô, irmão, desfalque tá todo mundo. Palmeiras tá com desfalque, tem jogando na seleção, o Atlético, o Flamengo, o Internacional. Então falar de desfalque no momento desse, independente de qual motivo, não é desculpa. Tem que ter elenco. Não quer brigar pelo título? Não tem que ter elenco. Não dá para brigar pelo título sem elenco, só com o time. Não dá. Então, é um resultado até um certo ponto surpreendente, porém, o Criciúma, eu falei aqui, é um time muito competitivo que vai dar trabalho. E aí, o Botafogo, sem fazer uma grande partida, o Criciúma se aproveitou. Então, 2-1, Criciúma em cima do Botafogo. Grenal não foi no Rio Grande do Sul, foi acho que no Couto Pereira, se não estiver enganado. Grêmio 0, Internacional 1. O Grêmio, de novo, não faz uma partida tão ruim, né? Cria algumas oportunidades, igual o Internacional, um jogo bem parelho, mas quem aproveita a oportunidade é o Internacional. E mais uma derrota, a 6ª ou a 7ª derrota seguida do Grêmio. Estão vivendo momentos distintos, passaram pelo mesmo problema, né, das enchentes, da tragédia do Rio Grande do Sul, só que o Internacional está tendo mais facilidade para sair dessa situação do que o Grêmio, né? E aí até o Cudê deu uma entrevista dando força pro Renato por tudo que eles passaram, ele falando, aí já vão falar que o Renato não serve pro Grêmio, coisa e tal. Eu achei legal a entrevista do Cudê dando essa força ao Renato, que vive realmente o Grêmio um momento muito complicado. E aí acabou o Internacional vencendo. Cara, tem um vídeo aqui eu falando no canal, tá, sobre o jogo, mas a situação é que a situação do Grêmio agora é muito complicada. Apesar de ter 2 jogos a menos, mas a situação do Grêmio é complicada. E não dá para você mais ficar falando que o Grêmio está passando por isso por causa da tragédia. Porque a tragédia também atrapalhou o Juventude e o Internacional. Tudo bem, cada um reage de uma maneira.
Mas não dá. Conforme for passando as rodadas, não dá, porque vai pegando o ritmo de jogo e não tem como você usar mais de amuleto. Apesar que falar de amuleto de uma tragédia é complicado. Mas a gente sabe que o Grêmio vai sofrer, o Internacional vai sofrer, a Juventude vai sofrer, ficar quicando de um lado para o outro, mas principalmente Internacional e Grêmio. E num clássico desse, era um clássico que o Grêmio poderia ressurgir, mas não deu, e acabou que o Internacional venceu. Tem o vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá. E esse Grenal aí realmente poderia acontecer qualquer coisa. O momento era no Internacional e acabou o Internacional vencendo. Cuiabá 0, Atlético Goianiense 0. Um placar, na minha opinião, esperado, um placar que não é fora do padrão. Cuiabá e Atlético Goianiense fazem ali um campeonato, na minha opinião, que tem mais ou menos o mesmo nível. Ali pode ter uma situação ou outra a favor do Cuiabá, a favor do Atlético Goianiense, mas ali uma situação bem equilibrada de Cuiabá e Atlético Goianiense. Que o Jair Ventura, se eu não estiver enganado, o Jair Ventura saiu, né? Foi mandado embora, se eu não estiver enganado. Vasco da Gama 4, São Paulo 1. O Vasco, que vinha aí de uma situação complicada, mandou o treinador embora com 4 jogos. O São Paulo, que vem caindo de produção, igual o Botafogo, caindo de produção. Veio aí com vitórias, aí começou, não ganha, perde, vem caindo. Jogou contra o Vasco, que saiu o treinador. O interino fez ali umas mudanças individuais e táticas. Vasco saiu perdendo. São Paulo poderia ter feito 2 ou 3 no primeiro tempo, mas aí deixou de jogar. O Vasco gostou do jogo e aí no final 4-1, o Vasco engoliu, merecido. Tem um vídeo falando sobre esse jogo aqui. Bom, não é nem pro Vasco, falar agora rumo a Libertadores, rumo ao título. Não é, o time continua fraco, tá? Vai ter um Campeonato Brasileiro muito complicado. O time do Vasco é fraco para a Série A, vai ter que reforçar bastante. E o São Paulo, que tem um time melhor, mas alguma coisa física, desentendimento, porque não dá muito para explicar o que aconteceu no jogo. Foi uma desconexão do jogo total. Fez 1-0, criou mais uma chance, 2, 3 chances, e de uma hora para outra se desconectou e não conseguiu voltar para o jogo mais, e o Vasco engoliu. Então, até a torcida do São Paulo está falando, foi um vexame, um dos maiores vexames da história. Acho que estão exagerando, mas foi uma derrota que mostrou muitos defeitos do São Paulo. Se o São Paulo pensa pelo menos em Libertadores, com esse futebol esquece que não vai chegar. Com esse futebol não vai chegar. E o Vasco, muito boa vitória. Mas, irmão, pé no chão. É apenas uma. O time é fraco. Mas grande vitória. E surpreendente a goleada do Vasco. Bahia 4, Cruzeiro 1. Bahia 4, Cruzeiro 1. O triunfo do Bahia, achei normal. Seria normal o triunfo do Bahia. O Bahia é um dos times mais fortes desse Campeonato Brasileiro. O Bahia, no momento, é um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro. Ganhar do Cruzeiro em casa, na minha opinião, normal para o Bahia. Apesar do Cruzeiro também vir fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom. O jogo foi bem equilibrado até um determinado momento, até a expulsão do jogador do Cruzeiro, no Marlon. Depois não, depois só ficou ataque contra a defesa. Achei o triunfo justo. A goleada é que, na minha opinião, foi ocasionada diretamente por causa da expulsão. Mas aí a gente tem que dar mérito ao Bahia, que o Bahia soube aproveitar um homem a mais. Tá? Então, grande triunfo do Bahia e justo. Atlético Paranaense 1, Corinthians 1. De novo o Atlético Paranaense, pela terceira vez seguida, o Atlético Paranaense está ganhando de 1-0 e nos acréscimos toma um empate. Cuca falou que ia entregar o cargo, bota o cargo à disposição, criticou a torcida. Crise. Um grande empate para o Corinthians. Mas o Corinthians é igual o Vasco. O time é fraco. Tem que
fortalecer muito esse time. Senão, vai brigar para cair igual o Vasco. Conseguiu um pontinho lá, que é difícil quando o Atlético Paranaense. Mas o time é fraco. O Atlético Paranaense, irmão, tem que ver o que está acontecendo. Não dá para você 3 jogos seguidos tomar 3 gols nos acréscimos. Alguma coisa acontecendo. E a parte física e de bola parada, né? De bola parada. Pior ainda. O resultado foi justo? Cara, não. O resultado não foi justo. O Atlético Paranaense foi melhor, mas não matou o jogo. Tomou empate nos acréscimos de novo. Fluminense 0, Flamengo 1. A torcida do Fluminense está reclamando. O VAR ajudou o Flamengo. Um pênalti mandrake. Pô, tão de sacanagem, né? A torcida do Fluminense deve estar de sacanagem. Aquele lance na área com o Davi Luiz, eu ainda vi alguns torcedores do Fluminense tendo a cara de pau dizendo que o Davi Luiz tinha que ter sido expulso. Pô, tá de sacanagem, né? Só pra estar de sacanagem. Pô, um bota desculpa, o outro chororou. O Fluminense, amigo torcedor tricolor, o Fluminense não deu um chute ao gol. Como é que você quer que um time que não dá um chute ao gol em 95 minutos ganhe alguma coisa? Tá de sacanagem, né, irmão? Tô de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Não é possível que eu tô falando sério. Por mais que tenha amor ao clube, fomos roubados. Porra, parceiro, tá de sacanagem. O Fluminense não deu um chute ao gol. Um chute ao gol. Vergonhoso que o Fluminense faz. Vergonhoso. Um clássico não dá um chute em direção ao gol. Porra. Aí vem reclamar. O pênalti tem que ajudar o Flamengo sempre. Porra. Tá de sacanagem, né, cara? Arrego, não dá um chute ao gol. Porra. Aí vai ficar de chororô, porque o pênalti, o braço do Bruno Henrique, e isso, aquilo, outro. E o Ganso agarrando o Davi Luiz na área. Porra. Alô, torcedor do Fluminense. Vocês não são Botafogo. Sem chororô. O negócio de chororô é do Botafogo. Vocês querem tomar esse título do Botafogo. Porque se continuar assim, toma o título do Botafogo. Porra. Não jogaram nada. Não deram um chute em direção ao gol. Perdemos porque o juiz... porra. Pelo amor de Deus, né? Sacanagem. E o Flamengo não pode ficar perdendo a quantidade de gol que fez. Que perdeu. Esse jogo contra o Fluminense era para ter sido um placar parecido com o do Vasco. Era para ter sido uns 4, 5 e a 0, né? Porque o Fluminense não chutou nenhum, o Vasco ainda chutou. O Fluminense não deu um chute em direção ao gol. Isso aí era para jogo para ter sido uns 4, 5 a 0. O Flamengo não pode perder a quantidade de gol que perdeu. Então o Fluminense para de reclamar e lamba os beijos. Que era para ter tomado uma goleada do Botafogo, uma goleada do Flamengo não tomou, porra. Então, porra. Menos, né? Porra, rego. Bragantino 2, Vitória 1. Bom jogo. Grande jogo do Vitória. Jogou de igual para igual. De igual para igual. No final do jogo teve uma polêmica danada. Que eu acho que vai render essa polêmica. O lance lá no final do jogo que bate na mão, que o juiz acaba o jogo. Uma polêmica muito grande. Vitória do Bragantino não é nada fora do comum. O Bragantino jogou em casa, tem mais times que o Vitória, mas o Vitória foi muito competitivo, jogou de igual para igual, e se esse jogo desse empate, seria justo. E na minha opinião, o empate era o resultado mais justo de Bragantino e Vitória, mas o Bragantino acabou vencendo por 2-1. Tivemos Atlético Mineiro 1, Fortaleza também 1. Outro bom jogo. O Atlético Mineiro desfalcado, o Hulk também não tá, porque o Hulk foi para os Estados Unidos a ver, acho que a filha ele estava suspenso no outro jogo, agora ele foi dispensado. O Atlético Mineiro fez um jogo razoável, o Fortaleza também, a pressão muito maior em cima do Atlético Mineiro, que não vinha ganhando. Um jogo onde tivemos chances para ambos os lados, né? Para ambos os lados. Tem o vídeo aqui no canal falando sobre Atlético Mineiro e Fortaleza. Eu particularmente achei o empate um resultado justo, né, para o que foi o jogo. E os dois ficam ali pelo meio da tabela. E no final, o último jogo, Palmeiras 3, Juventude 1. Juventude fez até um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo, segurou, não tomou gol, criou algumas oportunidades. No segundo tempo, consegue
o empate, o Palmeiras faz logo um gol no início do segundo tempo. O Juventude consegue empatar, cria algumas oportunidades, cria dificuldade. O Estevão faz o segundo gol. E aí, mais pro final, o Mike acaba fazendo o terceiro, dando o placar final. Bom, o Rony, o Dudu, que estava aí com toda essa polêmica, entrou no jogo. E, cara, foi um placar, pra mim, foi um bom jogo. O Juventude bem competitivo, mas o Palmeiras superior. E aí o Palmeiras venceu a partida. Com isso, pra mim, a decepção da rodada, pra mim, obviamente, lógico, que tem duas decepções. Não acho o Botafogo como decepção, tá? Não fez um bom jogo, mas nada com decepção. Decepção pra mim é o São Paulo, que começou bem e depois abriu mão do jogo e tomou 4-1. Então São Paulo é a decepção dos resultados. E o Fluminense. Porra, não pode um time campeão da Libertadores jogar um clássico e não dar um chute em direção ao gol. Um chute. Então, pra mim, decepção, os tricolores, paulista e carioca. E o destaque, pra mim, destaque da rodada, o Criciúma, que venceu o Botafogo. O Vasco da Gama, que ninguém esperava golear o São Paulo, a goleada do Bahia em cima do Cruzeiro. Não acho assim para te chamar de destaque, foi bom, legal, mas não acho destaque. A vitória do Flamengo em cima do Fluminense também não, o primeiro contra o último. Empate aqui não. Então, para mim, o destaque é a goleada do Vasco em cima do São Paulo e a vitória do Criciúma em cima do Botafogo. Com isso, a classificação do campeonato fica o seguinte: o Flamengo é líder isolado com 24 pontos, o segundo colocado é o Palmeiras com 23, o terceiro colocado é o Bahia com 21 e o quarto é o Botafogo com 20. Dupla Flamengo e Palmeiras brigando nesse momento. Na quinta colocação, o Atlético Paranaense com 19, o sexto colocado é o Bragantino com 18. O Internacional está na sétima colocação com 17, lembrando que o Internacional tem 2 jogos a menos. Isso faz diferença. O oitavo colocado é o Cruzeiro com 17, com um jogo a menos. O São Paulo é o nono com 15. O décimo é o Atlético Mineiro com 14. O 11º é o Fortaleza também com 14. O 12º é o Juventude com 13. O 13º é o Criciúma com 12. O 14º é o Cuiabá com 11. O 15º é o Vasco com 10 e fora da zona de rebaixamento. O 16º é o Atlético Goianiense com 9. Primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Atlético Goianiense. E na zona de rebaixamento, o Vitória volta para a zona de rebaixamento, ali com 9 pontos, na 17ª colocação. O 18º é o Corinthians, que não saiu, com 8 pontos. O 19º é o Grêmio, que continua com 6 pontos. E o último colocado, e vergonhosamente, jogando sem dar um chute, o Fluminense com 6 pontos. Então, para mim, o destaque, né? O destaque aí da classificação cara, eu vou colocar o destaque aí. É a dupla Flamengo e Palmeiras que se mantém ali, né? Agora, diretamente na briga, né? E também o Bahia, porque o Flamengo vem jogando bem, o Palmeiras vem jogando bem, o Bahia vem jogando bem. Agora o Botafogo deu uma caída, tá? O Botafogo deu uma caída, o Atlético Paranaense também, o Bragantino encostou, mas eu coloco ali o destaque Flamengo e Palmeiras. E a decepção, obviamente, que dos 4 que estão lá, que estão na zona de rebaixamento, Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense, na minha opinião, o time que está jogando o pior futebol é o Fluminense. O Fluminense não consegue chutar, os outros times chutam pro gol, o Fluminense não chuta pro gol. Cara, o Fluminense deu 2 chutes ao total. 2 chutes no jogo inteiro. Nenhum em direção ao gol. Não tem como não ser a decepção. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui!